Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de ir ao relato da noite, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer. Toque o sininho e, se gostar, compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também, antes de ir ao nosso relato de hoje, quero agradecer a todos os canais parceiros que nos ajudam na divulgação do nosso trabalho, nos dando aquele gás para seguirmos em frente. Também aos grupos do Facebook que passam os nossos vídeos. Muito obrigado! E também quero mandar beijo para todos os meus inscritos que moram no meu coração. Em especial, uma nova inscrita que pediu para que mandasse um abraço e um beijo para ela. Cristiane Araújo, de São Gonçalo, Jardim Catarina, Rio de Janeiro. Beijo e seja bem-vinda, meu anjo. E agora, vamos ao relato. O relato de hoje é O Ser Sinistro de Olhos Vermelhos do Pé de Bananeira. Olá, meu nome é Ana Lúcia, mas todos me chamam de Lu. Tenho 40 anos e o que hoje quero compartilhar com vocês me aconteceu há mais de 30 anos atrás, quando eu era apenas uma menina. Nunca contei essa história para ninguém, por medo de ser taxada de louca, pois sempre achei que ninguém acreditaria em mim e eu viraria piada na boca dos fofoqueiros de plantão. Mas depois de ver alguns canais do YouTube que contam histórias reais de pessoas reais que, assim como eu, também passaram por essas horríveis experiências, então criei coragem e resolvi escrever-lhe uma de minhas muitas experiências para você contar no seu canal, Andy. Eu morava em uma casinha de madeira, bem judiada, em uma cidadezinha na região de Ourinhos, bem no interior do estado de São Paulo, quase divisa com o Paraná. A casinha tinha um quintal enorme que fazia fundos com um enorme pasto que tinha em volta muitas plantações de eucaliptos. Era eucaliptos por todos os lados que você olhava. Também não tínhamos água encanada na casa. Tínhamos que ir buscar água lá na mina que ficava no meio do pasto. Também não tínhamos banheiro, apenas uma privada, aquelas casinhas de buraco feito no chão que ficava bem no fundo do quintal para que o mau cheiro não chegasse na casa. E aí começa a minha história. Eu tinha apenas 7 anos, mas não era mais tratada por meus pais como uma garotinha. Durante a noite, tínhamos pequenos pinicos dentro de casa para fazer o número 1, ou seja, fazer xixi. Mas o número 2 tinha que ser lá na privada, no fundo do quintal, não importava a hora que fosse.
Minha mãe falava que não era para eu ter medo, pois eu já era grande e não deveria agir como um bebê, pois bebê era o meu irmãozinho. Então, quando eu me apertava de vontade de ir no banheiro à noite, tinha que pegar o lampião e ir até a casinha que ficava lá no fundo do quintal. Para chegar na casinha ou privada, tinha que passar por umas bananeiras que tinha no meio do quintal. E sempre que eu precisava ir ao banheiro, eu tentava passar o mais rápido possível pelas bananeiras e o mais longe possível delas, pois sempre que eu olhava na direção das bananeiras, eu via encostado em uma que já estava com um cacho bem grande. Encostado naquela bananeira, um ser extremamente horripilante. O ser tinha 2 metros de altura, roupas pretas, um chapéu preto. Também usava um cinto com uma fivela enorme dourada, que brilhava como ouro no escuro, botas de cowboy com esporas tão grandes e brilhantes como a fivela do seu cinto. Dava para ver que seus cabelos eram longos e brilhantes e bem negros, que iam até a cintura dele de comprimento. Seus olhos eram vermelhos como sangue e ficava o tempo todo me seguindo por todo o meu trajeto. Sua face era uma mistura de rosto humano com cara de cachorro. E ele também tinha enormes presas de javali. Ficava com um cachimbo fumegando o tempo inteiro entre as suas presas e segurava um cajado em uma das mãos. Eu tremia de medo, mas sabia que meus pais não acreditariam em mim. Achariam que eu estava criando histórias para não ir no banheiro à noite. E foi assim, durante uma semana inteirinha. Eu só ia na casinha em último caso. Mas o que eu achava estranho é que aquele bicho feio só ficava me observando, nunca se movia. Apenas aqueles olhos vermelhos aterrorizantes que me seguiam por onde quer que eu fosse. Naquela semana, eu não conseguia nem dormir direito. E eu achava muito estranho aquele bicho. Então, eu olhava pelas frestas da madeira. Sim, umas frestas que tinham nas madeiras da casa. E o ser estava lá. E sempre que eu olhava, ele estava me observando com aqueles horríveis olhos vermelhos. Até que um dia, daquela mesma semana, minha mãe foi cortar um cacho de bananas para pôr para madurar. Eu comecei a chorar, entrei em pânico, estava com muito medo. Não queria que minha mãe fosse lá, pois a bananeira que estava com o cacho granado era exatamente aquela que aquele ser ficava encostado à noite me observando. Minha mãe me deu uma bronca, disse para eu parar de ser fresca, e foi lá mesmo assim. E logo após ela tirar o cacho de bananas, ela tropeçou em um sapo quase sem vida. E quando ela olhou mais de perto,
viu que o sapo estava com a boca toda costurada. Minha mãe deixou o cacho de bananas dentro de uma carriola e gritou: Lu, me traga uma tesoura! Sim, minha mãe queria que eu levasse uma tesoura para que ela cortasse a linha da boca do sapo e que também eu levasse um canecão de água que eu peguei no pote. Chegando lá com a tesoura, ela cortou as pontas das linhas nas duas extremidades e puxou de uma vez. Quando o sapo abriu a boca, ela viu costurado do lado de dentro da boca algo preso num tipo de linha, da mesma que tinha costurado a boca do sapo. Era um minúsculo plástico, todo enrolado na mesma linha que estava prendendo aquilo na boca do pobre animal. Ela cortou a linha que envolvia o plastiquinho e dentro do plástico tinha um papel todo enroladinho. Ela desenrolou com muito sacrifício aquele papel, que já estava umedecido, e viu que tinha algo escrito nele. Quando minha mãe leu, ela regalou os olhos. Antes ela jogou a água em cima do sapo, a água que estava no canecão. Me pegou pela mão e saiu me arrastando. Entrou dentro de casa, pegou meu irmãozinho no colo e do jeito que estávamos mesmo, ela saiu correndo, nos levando na casa de uma benzedeira que todos respeitavam muito naquela cidadezinha. O nome da benzedeira era Dona Eli. Minha mãe entregou o papel para Dona Eli e disse a ela algo que nunca esquecerei. Era o meu nome escrito em cruz, em cima de um desenho de um crucifixo invertido. Era o que estava escrito no papel, o papel que estava na boca do sapo. Dona Eli pegou um copo de água e com uma colher pegou 2 brasas que ela retirou do fogo que ardia em seu fogão a lenha. Com um galho de arruda, um galho de alecrim e outro de guiné, ela me benzeu. E logo em seguida, ela também benzeu o copo com água. Depois que ela benzeu, ela retirou os carvões já apagados do fundo do copo com uma colher e deu a água benzida para que eu bebesse. Depois, ela pegou os 2 carvões apagados, o papelzinho com o meu nome e o crucifixo invertido, e mais um punhado de sal. Ela pegou tudo e jogou dentro do fogo que ardia no seu fogão de lenha. Mal aquelas coisas caíram no fogo, o sal começou a estralar, o que era normal, né? E do nada, as labaredas cresceram, ficaram altas com mais de 1 metro. E, de repente, um cheiro de enxofre e carniça tomou conta de todo o ar. Dona Eli começou a rezar com muito fervor, e o fogo baixou e o mau cheiro desapareceu. Dona Eli explicou para minha mãe
que alguém que não gostava dela tinha feito um trabalho de bruxaria, ou seja, um trabalho de magia negra para me matar para atingir a minha mãe. Provavelmente seria alguém que tivesse muita inveja dela. Chegando em casa, fiquei apreensiva. E naquela noite, corri nas frestas da janela. As frestas da madeira, como eu disse antes. Olhei para a bananeira e o ser estava lá, fumando seu cachimbo e segurando o seu cajado, olhando fixamente para casa. Do nada eu pisquei meus olhos. Quando abri, ele já havia desaparecido. Na outra noite, corri olhar nas frestas de novo e o ser não estava mais lá. E até hoje, nunca mais o vi. Olha, gente, até os dias de hoje, eu me pergunto se aquela entidade, aquele ser, aquilo, ele estava lá para me matar ou para me alertar? Pois seja lá como for, ele nunca me atacou, apesar de sua aparência horrível me causar um enorme pavor, um medo sem tamanho. A única coisa que ele fez foi me observar. Angel, eu já tive outras experiências durante a minha vida, que estarei te mandando assim que eu tiver tempo. E obrigado por contar a minha história. Eu gostaria muito de saber o que é esse bicho que ficava me observando. Meus aterrorizados. História pesada, né? Eu estava contando para vocês, estava imaginando esse bicho. Se alguém aí sabe do que se trata, deixe nos comentários, pois é a primeira vez que eu leio sobre esse, vamos dizer, cowboy de preto com presas de javali que fuma, tem um cajado. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Então deixe nos comentários se alguém sabe o que vem a ser essa entidade, esse ser. E também diga se vocês gostaram do vídeo, gostaram da história e se querem mais história desses seres inexplicáveis que aparecem na vida das pessoas. E boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos.